Olá, Brasil, tudo bem? Dizem que a gente não deve discutir política e religião, mas eu tô aqui porque eu discuto política e religião quase todos os dias. E eu não me identifico como uma pessoa de direita ou de esquerda, mas a Bíblia diz pra gente não se desviar nem pra esquerda nem pra direita, mas pra gente buscar a verdade, a justiça. Então, esses são valores assim que por toda a minha vida eu tento sempre ser crítica, observar, não entregar a minha confiança de primeira. Então, assim, a gente tá hoje dia 5 de outubro de 2025 e eu sinto que, para os meus brasileiros, para os meus conterrâneos, eu sinto que eu tô devendo um posicionamento, eu acho, né? Por conta de que o que que acontece? Acho que todo mundo tem que se posicionar de alguma forma, politicamente em algum momento. E eu tenho percebido uma tendência global de polaridade política. Isso é muito perigoso. Por quê? Antes de governos fascistas, né, como o Mussolini na Itália e Adolf Hitler aqui na Alemanha, o que que estava acontecendo no contexto político mundial desses lugares? Havia muita rivalidade, né, entre a direita e a esquerda, era ou é comunismo ou é ditadura, era um negócio assim muito, muito, muito engessado. Inclusive, até os intelectuais da época, eles eram muito ou um lado ou outro, eles não tinham um meio ali, eles não tinham diálogo, não tinha nada in between, né? Não tinha nada no meio, era só 8 ou 80. Então, o que que aconteceu? Esse foi um cenário muito propício para o Adolf Hitler ganhar engajamento, porque ele não era nem tanto aqui nem tanto ali, então ele ganhou engajamento e ele ganhou muito, né, poder durante uns mais ou menos 10 a 15 anos eh, de protagonismo político, que ele foi preso e tudo aquilo lá, pouco parecido assim com o Lula também, né, que ele foi preso durante a ditadura, né, teve o negócio da anistia depois, e aí voltou, virou presidente com tudo. Mas enfim, o que que me preocupa? Me preocupa às vezes é a questão da verdade, né? Então, assim, a gente não gasta muito tempo aqui na internet ou no ChatGPT ou nas inteligência artificial perguntando realmente os fatos. A gente simplesmente, né, segue uma direita ou segue uma esquerda no Instagram. E assim, amem ou me odeiem, eu sigo o Bolsonaro e o Lula no meu Instagram, porque eu sou uma cientista social. E apesar de que quase todos os cientistas sociais, eles vão seguir só o Lula, e tudo bem, é a opinião deles. Durante minha trajetória no curso de Ciências Sociais, o fato de eu ter, né, me inscrito e amado o curso de Ciências Sociais pela UFES, que eu terminei em 2017, era o fato de a promessa de crítica, a promessa de realmente trabalhar por verdade e justiça social. Então, assim, eu percebi que tinha, sim, uma tendência a ir mais para a esquerda, e isso me deixava um pouco triste, porque eu não ouvia ninguém na minha sala, o professor, que falava qualquer coisa a favor da direita. Era muito enviesado da esquerda. Isso me preocupava um pouco, mas eu acho que eles eram mais de centro à esquerda, vamos dizer assim. Mas mesmo assim era, entendeu? Então isso me preocupava muito. E quando eu estudei um pouquinho à toa de ciência política, porque é uma das três áreas das ciências sociais, eu lembro que eu estudei sobre essa questão, essa preocupação de a gente colocar o mesmo governo muito tempo, o mesmo governo por muito tempo no poder. Isso é preocupante, né? Então, quando eu entendi aquilo, se eu não me engano, 2015, por aí, eu acho que foi o negócio, ou 2014, não, 2014 eu acho, que eu votei no Aécio Neves, né? Eu nem sei, votei na direita, eu acho que era Aécio Neves. E aí tinha colegas meus, minhas melhores, né, pessoas mais próximas a mim, eu recebi assim, como assim? Eu não acredito, como que você pode ter votado numa pessoa que é de direita? Aí eu, né, tipo assim,
Meus valores eu não acredito no mesmo poder estar ali por muito tempo, né? Por exemplo, até mesmo nos Estados Unidos, agora que eu sou cidadã americana, se um dia eu tiver que votar, alguma coisa assim, e vamos supor que é o Trump, né? Que o Trump tá lá 10 anos no poder, Deus me livre de votar nele de novo. Não, eu ia votar no pior presidente que tiver disponível, né? Mesmo ele não sendo bom, mas eu ia votar nele porque eu não acredito nessa coisa de estar sempre a mesma pessoa no poder. Apesar que, com toda a dificuldade que eu sei que é você começar uma administração, corrigir não sei o que lá. Então, assim, eu acho que eu gostaria que talvez fosse um pouquinho mais longa a gestão, né? Tipo assim, 5 anos, pelo menos, eu acho, né? 5 anos de cada gestão, mas eu nem concordo, assim, sabe? De ser ou assim, enfim. Só assim, explanando, né? Explicando o meu posicionamento político, assim. Então, é, então, por isso. Aí, como eu sigo o Lula e o Bolsonaro, esses dias eu vi na, no Instagram da ex-primeira-dama da gestão passada no Brasil, ela falando que o Bolsonaro deixou os cofres públicos no positivo, se eu não me engano, 50 e tantos bilhões positivos. Aí eu dei uma olhada aqui, eu expliquei à inteligência artificial qual é o meu posicionamento político, que é neutro e de centro. E eu queria saber a verdade, né? Eu também perguntei sobre o leilão. E aí, quem quiser interesse, continua esse vídeo. Quem não tiver, pula, enfim. Vamos lá. Fala assim, ó. O que significa... fiz várias perguntas, na verdade. Eu vou ler para você. A primeira delas é: o que significa o Brasil fazer leilão de petróleo? Porque eu não sei sobre isso e eu quero entender. Por exemplo, eu, uma cidadã comum, eu posso comprar um negócio lá de petróleo? Ou eu preciso ter uma empresa? O que eu preciso fazer? Porque, apesar de, né, não ser parte integrante de um movimento sem terra, essas coisas assim, eu acredito numa reforma agrária no Brasil. Sou filha de fazendeiro e tudo mais, só que eu acredito que as pessoas deveriam todas ter dignidade, ter uma divisão mais democrática de terras no Brasil. Da mesma forma que eu acredito que a educação nos Estados Unidos deveria ser gratuita para universidades como é no Brasil. Não todas, óbvio, mas não deveria ser... educação superior não deveria ser uma commodity, e isso também eu sou crítica nos Estados Unidos. Além de problemas de saúde lá também, que é tudo, tipo, pago e tal. Eu sou crítica a isso também. Porque apesar de ser filho de fazendeiro, eu vim de baixo, a minha mãe não tinha nem chinelo pra ir ganhar eu quando ela tava grávida. Então, assim, eu acho que, né, apesar de hoje viver numa situação confortável economicamente, eu nunca vou, a minha alma nunca vai ser de uma pessoa que tem recursos, vamos dizer assim, e simplesmente olha pro pobre e fala que ele é preguiçoso. Tipo assim, esse discurso é muito barato, eu não compro, entendeu? Porque eu fui pobre, eu lutei, eu tentava vencer, então assim, foi um sofrimento muito grande para mim, para comprar discurso barato. Então, assim, eu sou muito crítica nos Estados Unidos e, assim, eu sou crítica com quase tudo, né? Até mesmo com religião, minha própria religião. Então, assim, não tô dizendo que... não tô dizendo questão de difamar. Tô querendo dizer, assim, a crítica, e crítica construtiva. Não sei se você concorda comigo, mas a gente vê o que é bom e vê o que, né, não é bom. E aí você vê como que isso pode ser melhorado. E aí, dependendo se eu confio ou não naquela instituição, naquela pessoa, de alguma forma, eu vou tentar dar opinião, ou mandar um e-mail, geralmente privado, se for o caso, né? Mas quando não tem, eu acredito, né, nas mídias sociais hoje em dia, né, que é uma forma da gente expressar nossa opinião de uma forma que respeitosa, eu acredito também, mas expressar nossa opinião, nossas angústias, nossos anseios, né, o Brasil que a gente quer. Aqui tá uma bagunça aqui atrás, ó o Brasil que eu tô querendo ali, ó. Enfim, aí vamos lá, vamos falar do leilão.
O Brasil tem grandes reservas de petróleo, especialmente no pré-sal. Para explorar esse recurso, o governo realiza leilões, nos quais empresas privadas nacionais e estrangeiras disputam o direito de explorar certas áreas. O governo não vende petróleo já existente, mas sim o direito de explorar e produzir em áreas específicas. A empresa vencedora paga bônus de assinatura e dinheiro imediato ao governo e depois repassa uma parte da produção e ou dos lucros, royalties, participações especiais. Vocês entenderam? Então, assim, para você ser uma concorrente nesse leilão que eles vão fazer, você tem que ter uma empresa de energia, se eu não me engano aqui, né? Você tem que ter uma empresa de energia e aí você pode concorrer a isso daí. Você pode ser participante desse leilão e comprar coisas lá, né? Quem pode comprar? Quem são os interessados? Quem pode participar? Empresas de energia e petróleo, geralmente grandes multinacionais. ExxonMobil, Shell, Total Energies, BP, Chevron, entre outras, inclusive a Petrobras. Interessados, companhias estrangeiras buscam reservas seguras e lucrativas. O Brasil é um atrativo porque o pré-sal tem alta produtividade. Aí, vamos lá. Aí, número 3, vamos para o outro assunto. É verdade que o Bolsonaro deixou 50 bilhões positivos nos bancos públicos? Isso é preciso separar conta pública e lucro de bancos estatais. Olha só, eu pensei que ele deixou, né, na conta pública do governo um saldo positivo de 50 bilhões. É isso que eu entendi quando eu li lá no Instagram. Mas eu vim aqui pesquisar e aqui está dizendo que não foi o caso. Quando ele deixou o governo, na verdade, ele tinha uma dívida bruta de 73% do PIB. E antes que você venha falar, nossa, Bolsonaro é ruim, não sei o quê, o Lula, né, no segundo ou terceiro ano de administração que ele está agora, depois do Bolsonaro, essa dívida já subiu para 78% a 79% do valor do PIB, ou seja, essa dívida pública, ela está crescendo, né? A conta pública, o déficit dessa conta pública está crescendo. Então, assim, é preocupante. E por que está aumentando essa dívida nessa conta pública com a gestão do Lula? Porque ele nem investe mais nos gastos sociais e reajustes, né? Bolsa Família, o salário mínimo e o funcionalismo, né? Porque ele prioriza ter pessoas do que máquinas, essas coisas assim. Aí, a nova regra fiscal, o arcabouço fiscal, que permite mais despesas para estimular a economia. Então, assim, você já entendeu. E juros altos do Banco Central, que eleva o custo de rolagem da dívida. Esse número 2 e número 3 não entendi também. Se você quiser, você pesquisa na sua casa depois. Aí, vamos lá. Número 5, todas as perguntas que eu fiz, né, aqui. A número 5 fala assim, ó, como o Lula gera renda para o país e se destina tanto aos pobres? Isso é o que eu perguntei. Ele tá falando assim, ó, o governo não gera renda como uma empresa, mas ele arrecada e depois ele distribui. Então, fontes principais de arrecadação, o que que é? É o ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadoria, ou seja, tudo aquilo que a gente compra no supermercado, na farmácia, não sei o que, produto, né, mercadoria, tudo isso tem o ICMS, se eu não me engano, você paga, não sei se é 25% ou 50% de imposto, né, tá numa balinha que você compra. ICMS, aí depois tem o IPI, que eu não faço ideia do que é, aí tem o imposto de renda, que é pessoas de classe média alta, depois tem o PIS, que é o PIS, e depois tem COFINS, que eu não faço ideia do que é, se pesquisa na sua casa. Royalties de petróleo, então tem impostos, depois royalties de petróleo, e depois tem exportações, né, que é o agronegócio, minério e petróleo, né, agronegócio, minério e petróleo, né, tem isso aí. Aí, ao destinar recursos para programas sociais como Bolsa Família, a ideia é que isso aumenta o consumo interno. Entendi. Ao destinar recursos para programas sociais como Bolsa Família, a ideia é que isso aumenta o consumo interno. Ou seja, a pessoa que tem um Bolsa Família, ela vai comprar os produtos nacionais e tal, com aquele dinheirinho que ela ganhou. Estimulando o comércio e serviços. Porque aí ela pega o dinheiro do Bolsa Família, compra um trigo, faz um bolo, vende um bolinho, né? Eu entendo isso, eu acho legal, né?
Quando a pessoa tem a capacitação, tem aí a oportunidade, tem o mercado, essas coisas. É complicado, mas eu entendi, acho que a intenção por trás. Estimulando comércio e serviço. Esse ciclo gera mais arrecadação de impostos, mas também aumenta os gastos públicos. Realmente. É complicado, né? É difícil. Aí vamos lá, resumo neutro. O leilão de petróleo é a venda de direito de explorar, não do petróleo já existente, mas é o direito de explorar. Podem participar grandes empresas, incluindo estrangeiras e a Petrobras. Bolsonaro deixou bancos públicos lucrativos, mas isso não significa caixa livre no governo. Lembra que eu falei que a conta pública ela estava com déficit de 73% do PIB? Aí a dívida pública aumentou com Lula, mas faz parte de um modelo que aposta em gastos sociais para estimular a economia. Eu entendi. Acho que você também entendeu, né? A sustentabilidade disso depende do equilíbrio entre arrecadação e despesas, né? Os impostos e royalties que arrecada e as despesas, juros e programas sociais. Aí, né? É isso. Então, é isso. Se você tem dúvida, assim, de coisas do governo também que você não entende, deixa aqui nos comentários e, sei lá, se Deus quiser, uma hora que a gente tem tempo, que eu tenho tempo também, a gente senta aqui e conversa sobre isso. Mas eu espero que eu tenha te ajudado de alguma forma a entender algumas coisas assim, sabe? Porque eu quero, o que eu quero? Eu quero incentivar você, o pensamento crítico, né? É isso aqui que eu vi na internet, isso é verdade mesmo? Aí você vai lá no chat GPT, não sei o que, e pergunta, né? Enquanto essas coisas não tem bias. Bias quer dizer que não é comprado, que não tem, né? Que não é corrupto, vamos dizer assim, essa informação. Então é isso. Quero só despertar esse pensamento crítico. Beijo, tchau, até mais, tudo bem? Deus me abençoado.